Utilidade pública. E aí pessoal, tudo bom? Eu sou Ralf Gomes e hoje estamos mais uma vez aqui no canal Pare para Pensar. Hoje eu queria falar aqui sobre essa apatia, né, que geralmente acomete a nós, né, nihilistas, livres pensadores, racionalistas, pelo fato, né, de que parece, né, que realmente o ser humano, praticamente todos os animais quase, né, são animais de manada, né? Então, parece que a vida individual, né, a vida mais consciente, não é o ideal, né, da natureza para nós, porque todo mundo, né, parece que precisa estar integrado ao sistema, né? Todo mundo parece que precisa ter uma função. Então, observando a nossa vida, né, a gente vê que o indivíduo mais individualista, o indivíduo com mais personalidade, né, que se afasta dos aglomerados, dos grupos, que tenta ver uma vida mais isolada, parece ser disfuncional do ponto de vista social, porque a existência humana ela só faz sentido diante do outro, né? Por quê? Porque nós somos peças, né, de um grande jogo e a construção do sistema ela exige, né, mão de obra escrava, claro, exige que você tenha a sua função dentro do sistema para manter todo esse sistema. E essa função é servidão. Sempre servir aos outros, e os outros servem a você, e todos servem a uma coletividade. Então realmente parece que não tem muito sentido, né? Uma existência sem trabalho, uma existência sem dedicação a algo, né? Uma existência sem um propósito de vida, que é ajudar alguém ou ajudar algum grupo. Isso que é a ideia do trabalho, né? Ser funcional, prestar serviço para a sociedade. Isso não é um caminho individualista, né? Não é um caminho de pessoas como nós, né? Que temos essa noção de que nós somos apenas marionetes ou fantoches desse sistema, sendo manipulados, né? Joga para lá, joga para cá, faz gracinha. Então a vida é isso, é mentira, é entretenimento, jogo de interesses, né, disfarçado sempre de benevolência. Tá aí a religião que não me deixa mentir, né, que diz que veio para te salvar, na realidade quer é o seu dinheiro. Todo o sistema gira em torno disso aqui, né? Então, as pessoas se unem por interesse, as pessoas também se unem a instituições, né, como a religião, como os bancos, como a família, tudo é instituição humana, né, por interesse. Ninguém quer ficar sozinho, o famoso medo da solidão, e a própria sociedade diz que quando você se isola, você está doente. Que piada, né? Agora ser lúcido, agora você ter um espaço para você, um tempo para você, não viver só para se matar de trabalhar, isso agora é doença. É a doença do nihilista. Então nihilismo, ateísmo, tudo isso é considerado doença, né? Porque a pessoa se torna disfuncional para os outros, né? E a funcionalidade dentro do sistema é sempre em relação aos outros, como eu falei inicialmente. Então fica numa situação, aí nós, né, nihilistas, nós que temos essa contemplação da realidade como ela é, de que o outro sempre vai te onerar, sempre vai te trazer as suas demandas, e você, quando você aprende, né, a viver livre do outro, você também se livra, ou melhor, você também livra os outros de você. E aí você tem uma vida mais econômica, né? Mais minimalista. Porque o outro vai sempre exigir de você, o outro vai sempre ter os seus desejos, ter as suas necessidades e vai querer que você as satisfaça. E você a mesma coisa, se você cair nesse caminho, né? De coletividade,
de estar sempre dependendo dos outros, de achar que você não pode viver sozinho, isolado, né? Claro, totalmente isolado ninguém consegue viver, né? A não ser que você vá para o meio do mato, a não ser que você vá ser algum tipo de asceta, né? Mas isso é um pensamento religioso. Viver lá no meio do mato igual o Buda vivia, né? Viver sem posses igual um suposto Jesus, né? Se é que existiu o Buda, Jesus, esses mitos religiosos, aí sempre buscavam, né? De uma certa forma, sair da sociedade. E aí quando a gente faz isso, os próprios cristãos nos atacam, né? Os próprios budistas nos atacam, porque eles simplesmente não vivenciam o que pregam. Né? E cristianismo seria isso, ou cristianismo, ou budismo, seja o que for, se você for ver, é um pensamento mais individualista, mais separado, né? Da sexualidade, do relacionamento, das dependências emocionais e financeiras, dessa dependência que o ser humano vive do dinheiro também, né? A Matrix é basicamente sexo, dinheiro, poder, né? Os três estão sempre juntos. Então, toda vez que você vê crime, toda vez que você vê discórdia, toda vez que você vê abuso, toda vez que você vê interesse, tem a ver com sexo, dinheiro, poder. Fim de papo, né? Sem esses três elementos, né, ou um desses três elementos, praticamente o indivíduo vive em paz. Né? Claro, né? Você precisa de um certo prazer sexual, sim, mas você pode conseguir isso sozinho, você não precisa dos outros, né? Dos outros para isso. Dinheiro, né? Você pode também conseguir sozinho, sem precisar tirar de ninguém, tendo apenas o suficiente para você sobreviver muito bem, né? E poder é o seu poder pessoal. Esquece os outros, né? Toda vez que o poder envolver os outros, isso vai gerar ganância, vai gerar interesse em tirar do outro, crime e tudo isso. Então você consegue ter esses três, né? Sua sexualidade, individualmente, seu dinheiro e seu poder mantidos. Você não precisa dos outros para isso. Como costumo dizer, né? A gente só tem uma boca. Então por que você precisa comer com os outros, né? Esse medo da solidão que o ser humano tem, né? Ele acha que para comer ele tem que comer com os outros, para fazer sexo ele tem que fazer sexo com os outros. Sexo é simplesmente uma atividade natural, né? Que a natureza te impõe através dos instintos para você procriar. E só, né? Agora, o prazer sexual você pode conseguir sozinho, porque para você ejacular você não precisa de um parceiro ou de uma parceira. Né? Você pode fazer isso sozinho tranquilamente, com alto prazer. Comer, né? A maioria das suas atividades você não precisa de ninguém. Né? Você está preso no corpo, pô. Você está sozinho aqui, né? Então para que você precisa de outras pessoas? Para comer, para viver, para dormir, né? Todas essas atividades são muito melhores sozinho, né? Pelo menos eu tenho essa visão, né? Você dorme muito melhor sozinho. Tem gente que não consegue, tem gente que é amumanizado, tem gente que é apegado ao outro, quer dormir de conchinha, aí leva a cotovelada do outro à noite, aí o outro peida à noite, o outro ronca. Todo esse inferno, né, que a gente já conhece. Né? Eu, por experiência própria, né, de casamento, tudo isso, né, de envolvimento com outra pessoa na sua cama, isso é loucura total. Hoje, para mim, é loucura total. Não é porque esses são padrões criados, inventados, colocados dentro da sua cabeça e você segue, né? Sem questionar, né? Esse negócio de cama de casal vai se fuder que eu quero dormir com ninguém, né? Isso é um pesadelo. Parece que a própria Matrix ela monta essa ideia de família para causar um inferno na sua vida, para você ter cada vez mais e mais demandas, inclusive demandas financeiras, né? E você fica doente porque a pessoa não dorme bem, quem não dorme bem acaba doente, né? Porque dormir com outra pessoa você nunca vai dormir bem. A outra pessoa te acorda, como falei, ronca, peida, sei lá. Tem essa questão de você quer dormir, o outro quer ficar acordado. O ambiente está muito frio, está ótimo para você, mas o outro quer um ambiente quente. Porra, são dois, né? Então, como costumo dizer, né? Diabo, né? Divisão. Dois, sempre, né? Isso já começa já na divisão celular, na concepção através de sexo, né? A célula ovo se divide em duas, aí começa todo o inferno. Que surge a consciência, né? Surge o indivíduo e o indivíduo tem que lidar com outros indivíduos. Quando é que isso vai dar certo? Nunca, né? Mas a sociedade foi construída de uma forma, né, para te condicionar dentro desse modelo, desses parâmetros infernais. O que é? Se o inferno é dois, né? Se você tirar um, ok, unidade, né? Individualidade.
poder pessoal, né? As suas próprias finanças direcionadas para você, a sua própria sexualidade direcionada para você. A sexualidade também, como eu falei, é uma bobagem, né? Se valoriza muito nessa sociedade. O coito, né? Que é só para reproduzir, só isso, né? E o prazer mesmo, você praticamente não tem, né? Porque praticamente essas relações sexuais de hoje em dia aí, ou de sempre, né? Envolve vários riscos. Envolve esse problema do outro, de estar sempre tendo que ter o outro, dependendo do corpo do outro, isso é inferno, né? Então, quando você se junta com o outro, gera todo, quando falando dois, né? Gera todo inferno. De 2 já pula para 3, né? Que aí é inferno pior ainda, filhote, né? Então, passou a ser um ideal de felicidade dentro dessa matrix louca, né? Essa ideia de que família constitui família, ser funcional, cuidar dos outros, cuidar do parceiro, da parceira, cuidar dos filhos. Isso é um grande enredamento, uma grande enganação, uma grande mentira. Isso não é felicidade, nunca vai ser. Se for algum tipo de felicidade, é felicidade do bicho, né? Quando você... né, o vídeo aqui hoje é falando sobre individualidade, sobre austeridade, sobre essa capacidade de um certo isolamento, principalmente psicológico, emocional, em relação às pessoas, em relação aos grupos, né? Não depender de toda essa merda que te envolve, faz você gastar mais dinheiro, todo o dinheiro que você ganha, né, escoa para os outros, para mulher, para marido, para filho, para papai, para mamãe, para sei lá, para cachorro, né? Tem gente que escoa seu próprio dinheiro até para cachorro. Então o ser humano é totalmente dependente, né? Dentro desse sistema, parece que não faz sentido você viver uma vida mais individualizada, né? Porque você vive uma vida para você, que sentido tem isso? Que a existência em si já não tem sentido, né? Você pode ver que a pessoa assim que melhora um pouquinho de condição, arruma um emprego, né, fica estabilizada, se sente vazia, precisa de família. Aí vai arrumar mulher, arrumar marido, arrumar filhote, arrumar um monte de amigos, interesseiros, que, né, demandam sempre essas amizades, essas pessoas vão demandar de você muitos gastos, né? Tem que ir ali, tem que ir aqui, tem que comemorar isso, tem que comemorar aquilo, tem que dar presentinho para fulano, para Beltrano, senão fica magoado, tem que ir no casamento de fulano, tem que comprar roupa nova, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Vai pro caralho, uma demanda do cacete, né? E por isso que a pessoa, né, que está envolvida nesse sistema, mesmo que tenha uma certa condição, está sempre endividada. Está sempre endividada do ponto de vista financeiro, endividada do ponto de vista emocional. Está sempre nessa carência, né? Está sempre faltando alguma coisa. Está sempre no débito, né? Nunca está com ônus. Ou melhor, nunca está com bônus, mas sempre com ônus. Está sempre onerada. Está cheia de preocupações, cheia de compromissos, né? Que bom é uma vida sem compromisso, uma vida descompromissada, né? Navegar pela vida, né, descompromissadamente, digamos assim, né? É o nosso ideal aqui, né? É o nosso pensamento, porque de tanto sofrer, né, tem uma hora que você começa a pensar, por que eu estou sofrendo, né? Nosso canal aqui é Pare para Pensar, é justamente para te fazer esse chamado, né? Te convidar, né, a parar para pensar por que você está sofrendo. Quase sempre, né, o indivíduo quando sofre, ou ele sofre, né, pela falta, né, de algo, pela carência, né, ou pelo excesso. O sofrimento quase sempre está, né, nesses dois extremos, né? A falta, a escassez, aí você não tem, você sente desejo, você, né, sente carência. Ou no excesso, né? Tem demais, tem sobrando, tem saindo pelo ladrão, a riqueza, né? A pompa, a ostentação, né? Tudo isso atrai perigo, tudo isso atrai vários olhares, vários interesses, né, de outras pessoas, de outros grupos em cima de você, e você se coloca numa situação onde você sofre, né? Tem gente que, claro, né, comenta aqui no nosso canal que dinheiro resolveria minha vida, se eu tivesse dinheiro, eu estava feliz. Isso por quê? Está sofrendo por causa da escassez, né? Acha que dinheiro vai resolver. Tudo bem, entra o dinheiro, mas pode também entrar doença, né? Pode entrar pessoas complicadas na sua vida por causa da sua condição, né, de muito dinheiro. Então o ideal, cara, é sempre você ter o necessário suficiente para viver bem. Dinheiro não resolve a vida de ninguém, né? Mas claro, ajuda, né? Porque nós estamos dentro da Matrix, estamos dentro do mundo material,
Mas quando você não tem essas carências emocionais, essas dependências, essas ilusões, você vive muito melhor, você pode ter certeza. Então, eu acho que o não sofrimento, né, ou a atenuação do sofrimento, passa por você ter esse equilíbrio. Né? Você chegar num ponto onde você não tem escassez na sua vida e também não tem extrema abundância. Né? Porque a abundância para quê? Você só é um. Né? Não adianta você ter, sei lá, dezenas de casas, investimentos, né? Se você não vive, né? Se você tem que estar preocupado, com medo de perder tudo isso também, né? Porque como você é um só, você não consegue controlar tudo isso, então você vai ter que colocar pessoas para administrar seus bens, todo esse tipo de coisa é extremamente perigoso, extremamente estressante, né? O indivíduo muitas das vezes tem tudo, tem dinheiro, tem o chamado amor, né? Que isso é uma falsidade, ninguém ama ninguém, principalmente quando você tem bens, as pessoas se aproximam mais de você pelos interesses. Então dizer que tem amor entre ricos, entre gente famosa, gente cheia de ego, você não tem amor em lugar nenhum, cara. É mais fácil às vezes você achar o amor, né, numa vida mais simples do que nessas vidas de pompa, né? A gente vê o tempo inteiro aí esses casamentos se desfazendo em brigas, em processos judiciais, né, em litígio. É sempre assim, né? E você, quando você vive uma vidinha simples, né, é mais fácil às vezes você até encontrar uma certa amizade das pessoas, né? Por exemplo, aqui, né? Aqui a gente tem uma amizade virtual, ambiente virtual, né? Não rola dinheiro, não rola interesse, as pessoas estão numa certa distância de segurança. É muito mais sincero, eu acho, né? Que as pessoas se aproximam, né? Nas redes sociais, por exemplo, claro que sempre tem os mal intencionados, mas quando existem esses grupos de interesses assim dentro do universo virtual, muitas das vezes são interesses de ideia, né? Então as pessoas se unem pelas ideias, se unem pelo prazer de estarem juntas ali compartilhando, não precisa ter olho no olho, não precisa ter essa palhaçada de contato físico, de abraço. Isso é coisa de bichinho fofinho, né? Isso é coisa de gente carente, emocionalmente carente, iludida, quer se juntar, quer se unir. Nisso se fode, né? Porque o ser humano é perigoso. Eu costumo dizer, nós somos seres humanos, nós somos predadores, né? Nós somos indivíduos extremamente perigosos. Então, o indivíduo que tem mais cautela, né, tem mais sabedoria, quase sempre se afasta. É a ideia do mago, né? Se afasta, vai para as florestas, se afasta dos grupos sociais, se afasta da humanidade, né? Os grandes avatares, religiosos inclusive, os filósofos, estão sempre se afastando. Né? Mantendo aquela distância de segurança. Podem até compartilhar ideias, mas não se envolvem afetivamente, intimamente, emocionalmente. Então, você acaba ficando, como eu falei, né, antes, né, no começo do vídeo, disfuncional. A sua vida perde realmente o sentido, porque a existência em si já não tem sentido. Né? O único sentido da unidade orgânica, né, viva, biológica, que existe de fato, né, e que faz um diferencial entre si próprio e o ambiente, ou seja, seres sencientes, né, até mesmo os animais irracionais, são sencientes, eles têm essa noção, né, de individualidade, mas só ao nível das suas necessidades. O único sentido de uma unidade orgânica, viva, dentro do sistema da natureza é servir, né? Procriar, cuidar da prole, se ajuntar em grupos, cuidar uns dos outros. Isso que é a vida natural, é o único sentido. Né? No final, é a morte. Por quê? A natureza quer se manter, né? Esse sistema chamado natureza Matrix, né? A Matrix é mais a parte humana, né? Que também é uma selva de pedra, né? Também é uma cópia, digamos assim, aperfeiçoada da natureza, porque o mundo, ele é um mundo de procriação, de sexo, né? De crime, roubo, né? Como é na natureza. O animal rouba do outro para sobreviver, o animal estupra para poder procriar e manter a espécie, né? Então, crime, toda coisa que você vê assim, todo ato, né, hediondo, ele parte da natureza. Porque a natureza em si é necessidade, né? Necessidade de se manter. Né? Então, o indivíduo, né, o animal, né, na natureza, ele sempre vai agir de uma forma impulsiva, através dos instintos, e aí vai estuprar, vai matar, vai roubar, vai destruir. Tudo isso é do mundo animal, né? E aí quando a gente chega no mundo humano, parece que não é muito diferente. O ser humano criou moral, criou leis, criou ética, criou toda essa bobagem que é uma mentira. Né? Isso aí é só para manter um verniz, né,
de convivência, um verniz de civilização. Isso é verniz, cara, isso é só por cima, só para dar brilho, né? Só para tentar proteger, né? Mas na realidade não protege nada, porque a criminalidade está explodindo, e não é de hoje, é desde a antiguidade, desde que o ser humano se tornou inteligente, racional, né? Desde que o Homo sapiens surgiu, começou tudo isso, né? Que é simplesmente réplica ou cópia da natureza, né? do que acontece na natureza. A natureza tem roubo? Tem. Na natureza humana também tem roubo. A natureza tem estupro? Direto, né? Praticamente a sexualidade da natureza é através do estupro, da violência, né? Os animais têm que brigar uns com os outros para conseguir sexo com uma fêmea, e no final essa fêmea é estuprada. Isso acontece dentro da sociedade humana também, né? O que mais a gente vê são crimes sexuais, o que mais a gente vê é Lei Maria da Penha, é feminicídio, é homicídio, é tudo envolvendo que essa coisa de querer roubar, querer tirar do outro, como o animal faz. Toda criminalidade, pode ver, está sempre te aproximando cada vez mais e mais da natureza. É por isso que nós, né, enquanto nihilistas, enquanto pessoas mais conscientes, nos afastamos da natureza. Nós reconhecemos que a natureza é algo muito ruim, né? É algo muito perigoso. Né? Você apelar para os seus instintos mais básicos, isso é perigoso. Então, acabamos sendo pessoas vistas como disfuncionais. Porque, claro, né? Se você está dentro desse ambiente, que é um ambiente, né, extremamente animalesco, selvagem, que é a sociedade humana, se você for um pouco melhor que isso, né? Se você for um pouco mais consciente, você se afasta. Né? Você se afasta da política, você se afasta da religião, você se afasta das instituições, você usa certas instituições, né, apenas para suas necessidades, como por exemplo são as instituições financeiras, basicamente as instituições também de comércio que você precisa para sobreviver, basicamente, mas tem certas instituições que já se tornaram inúteis. Sabe, esse envolvimento com religião, esse envolvimento com política, tudo isso é lixo, né? Lixo do lixo. É o governo da Matrix, né? O sistema que controla toda essa animosidade, todo esse mundo humano primitivo, perigoso, grotesco até. Política e religião é o que controla tudo isso. Mercado financeiro também, né? Bancos, tudo está entrelaçado. Como eu falei, né? Sempre, né? Poder, sexo, dinheiro. São os pilares, né, dessa Matrix da qual nós, que somos mais lúcidos, nos afastamos. Então, sou Ralph Gomes, um abraço a todos, estamos juntos pela propagação do conhecimento. E se você não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva, né? Clicando nesse ícone aqui, você se inscreve automaticamente no nosso canal. Se inscrever, por favor, ative o sininho das notificações para estar sempre recebendo as novidades dos vídeos. Se gostou desse vídeo, nos dê um like. Se desejar, seja membro do nosso canal. Fui.